Quando Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida", emitiu uma das maiores expressões que se pode fazer. Quando ele disse: "Eu sou", não se referiu à expressão exterior, mas à magna presença de Deus interior. Porque disse repetidamente: "Eu, de meu próprio ser, não posso nada fazer, mas o Pai Nosso, o Eu Sou, que faz as obras." Também disse Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", reconhecendo assim o único poder de Deus em ação dentro dele. Também disse: "Eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo", anunciando em cada sentença a importância vital com a palavra "eu sou". Uma das formas mais poderosas de liberar o poder de Deus, amor, sabedoria, verdade, é colocá-lo em ação na experiência exterior. É colocar essa declaração: "Eu sou", em tudo e em qualquer coisa que se deseje. Agora vamos nos referir à frase mais poderosa de todas, talvez uma das maiores que tenha sido lançada à experiência exterior por meio da palavra. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vede quão importante é isso? Quando chegardes a compreender essas afirmações magnas, vos darei conta da grandeza de seu alcance. Quando reconhecerdes e aceitardes plenamente o Eu Sou como magna presença de Deus em vós, em ação, tereis dado um dos maiores passos para a vossa libertação. Prestai bem atenção na afirmação: eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Se puderdes realizá-la, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da carne e, levando convosco toda a consciência imperfeita que tenhais acumulado, podereis transmutar e elevá-la a essa perfeição da qual entraste. Nunca será demais ponderar a importância de meditar no Eu Sou o maior tempo possível, como sendo a grande presença de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo e em vossos assuntos. Cada respiração é Deus em ação em vós. O poder de expressar vossos pensamentos, vosso sentimento, é Deus ativo em vós. Como tendes livre-arbítrio, é assunto vosso qualificar a energia que projetareis em pensamento e sentimento, determinando como quereis que atue em vós. Ninguém pode perguntar: como é que faço para qualificar essa energia? Todo mundo conhece o que é destrutivo e construtivo no pensamento, no sentimento e na ação. O estudante, ao receber essa instrução, deve constantemente analisar o motivo que o impede a detectar se há algum sentimento de orgulho intelectual, de arrogância ou de teimosia na mente e no corpo exterior. Se houver algum desejo de discutir ou provar que a instrução está errada, em lugar de receber a bênção e a verdade,
o indivíduo fecha inconscientemente a porta e naquele momento anulou sua habilidade em receber o bem oferecido. Também quero lembrar aos discípulos que, não obstante as opiniões pessoais a respeito do que deve ser a verdade, eu comprovei através de muitos séculos estas instruções que agora estou dando. Se quiserdes receber o maior benefício possível e obter a compreensão, que dá a absoluta liberação, tereis que ouvir com uma mente inteiramente aberta, com a consciência de que eu sou é a ativa presença de Deus em vós. É vossa a escolha de receber, aceitar e aplicar sem limitações a instrução que está sendo dada, acompanhada pela radiação. Isso permitirá a todo estudante compreenderem estas simples, ainda que magnas asseverações da verdade, que abençoarão e libertarão grandemente. Há muitos séculos que se repetem para a humanidade. Não se pode servir a dois senhores, porque não existe senão uma inteligência, uma presença, um poder que pode atuar, e essa presença é Deus em vós. Quando vos voltais para a manifestação exterior e acreditais no poder das aparências, estáis servindo a um falso senhor e usurpador. Essa manifestação só encontra uma aparência, porque contém a energia de Deus, a qual está sendo mal usada. A vossa habilidade para levantardes a mão, a vida que flui através do sistema nervoso do vosso corpo, é Deus em ação. Amados estudantes, tratai de utilizar essa forma simples de recordar Deus em ação dentro de vós. Quando caminhardes pela rua, pensai por um momento: esta é a inteligência divina, o poder que me faz caminhar e que me diz para onde vou. Vereis que já não é possível continuar sem compreender que cada movimento que façais é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é energia divina que vos permite pensar. Já que sabeis que este é um fato indiscutível, pois não há discussão possível, por que não adorar e dar plena confiança, fé e aceitação a essa magna presença de Deus em cada um, em lugar de olhar a expressão externa que está qualificada e colorida pelo conceito humano das coisas? Cada forma exterior não é nada mais que uma parte da vida, por meio da qual cada indivíduo pôde alcançar, saber a origem de seu ser. Isto vós aprendeis através de vossa própria experiência. Portanto, voltai à plenitude da perfeição de origem, apoiados na autoconsciência que tenhais adquirido. A expressão de vida não é senão um constante e variável quadro que a mente exterior criou, presumindo ser ela o verdadeiro ator. De tal maneira, está a atenção constantemente presa à aparência externa, que só contém imperfeições, que faz essa fixação que os filhos de Deus esqueçam sua própria divindade, tendo novamente, porém, de regressar a ela. Deus é o doador, o recebedor e o dom. É o único dono de toda inteligência, substância, energia e opulência que existem no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar
unicamente pelo prazer de dar, seja amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja. A expressão externa não teria necessidade de nenhuma outra coisa. Seria impossível desejar algo mais. O mal da humanidade, o que tem causado tanto egoísmo e condenação sem precedentes entre uma pessoa e outra, é a insistência na posse pessoal das maravilhosas bênçãos de Deus. Não há nada mais que um amor atuando, uma inteligência, poder e substância em cada indivíduo, e isso é Deus. O alerta que pode ser dado a cada estudante é eliminar o desejo de reclamar e apropriar-se do poder para si. Se em cada ato da personalidade se desse pleno crédito e poder a Deus unicamente, ocorreriam transformações incríveis naquele que, assim, entregasse todo o crédito à sua divina presença. Raramente se tem conseguido compreender o suprimento e a busca desse suprimento, a oferta e a procura. Positivamente, abundante suprimento, mas a procura tem que ser estipulada antes que a lei do universo lhe permita surgir para a expressão e o uso do indivíduo. O estudante que já tem livre-arbítrio deve fazer o pedido ou a procura consciente e com plena determinação. Então verá que o suprimento não poderá deixar de manifestar-se, não importa o que seja, desde que sempre o indivíduo mantenha uma consciência resoluta e sem fraqueza. A seguinte e simples afirmação, usada com sinceridade e determinação, trará ao discípulo tudo o que ele possa desejar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível em meu uso agora e para sempre. O elemento limitador que tantos estudantes sentem consiste no fato de que eles começam declarando a verdade, quando usam, por exemplo, a afirmação acima. Porém, antes que tenham passado muitas horas, ao analisarem-se conscientemente, encontrarão em seus sentimentos traços de dúvida ou temor. Estes dois sentimentos naturalmente neutralizam em grande parte a força construtora que realizaria o desejo ou pedido. Uma vez que o estudante possa dar-se conta de que todo bom desejo é Deus em ação, compreenderá o amor sem limites, o poder e a inteligência que possui, e com os quais poderá alcançar qualquer desejo e propósito. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada do seu mundo, e em pouco tempo, sua consciência veria que está manejando uma inteligência e um poder que não podem fracassar. Assim, estudantes e indivíduos entrariam em seu pleno domínio, de acordo com a intenção de Deus. É propósito de nosso grande Pai, que é todo amor e sabedoria, que nada falte a nenhum de seus filhos. Mas eles permitem que sua atenção se fixe na aparência externa, a qual é como a instável areia do deserto. Dessa maneira, consciente ou inconscientemente, se separam da grande inteligência e opulência. Através de todas as idades, existiram certas normas de conduta necessárias para todo o estudante que desejar alcançar certos objetivos. Trata-se da conservação e governo da força vital através do sexo. Para o indivíduo que esteja usando essa energia sem pensar em governá-la,
O fato de dizer, eu vou deixar disto, sem compreensão da correta atitude de consciência, não seria nada mais do que simplesmente suprimir o fluxo de energia que ele provocou para que flua em outra direção. Ao estudante que deseja dominar-se, essa afirmação, que é a mais eficaz de tudo que se poderia dar, quando usada com compreensão, é a magna afirmação de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação não somente purifica o pensamento, como também é a força elevadora e ajustadora mais poderosa que se pode usar para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual. Todo aquele que começa a sentir o impulso interior de corrigir essa condição e que use esta afirmação continuamente e com firmeza, elevará essa maravilhosa corrente de energia até o ponto mais alto do cérebro, como foi originalmente planejado. O indivíduo sentirá sua mente sustentadora e habilidade que se expressará para abençoar toda a humanidade. Eu peço a qualquer estudante que observe e examine os resultados em sua mente e corpo. Sintam profundamente as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Repetindo 3 vezes, em silêncio ou audivelmente. Observem a ascensão da consciência que vão experimentar. Alguns necessitarão de várias repetições para sentirem a elevação surpreendente que outros sentem na primeira vez. Isso demonstra uma pequena forma, o que se pode alcançar com o uso constante dessa afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, aqui ele enfatiza que uma das maiores barreiras para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa ascensão, é o uso desregrado da nossa energia sexual. E aí ele traz a medicina para a gente conseguir transformar essa energia, porque não adianta apenas reprimir. Quando a gente reprime a energia sexual, isso pode ser canalizado de outras formas, gerando desequilíbrio, né? Pode gerar raiva, ódio, desequilíbrios mentais, né, energéticos. Então a forma de transformar isso é através da afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Você pode se sentar de maneira consciente e de maneira consciente trabalhar sobre essa energia sexual, né? De repente, no momento em que essa energia está aflorada dentro, se sentar, fazer uma respiração e começar a entoar esse mantra, que ele vai transformando, né? Vai transmutando. Pode até visualizar a energia vindo da área sexual e subindo pela coluna até o cérebro, né? Pode fazer essa visualização que ajuda bastante. E de repente até visualizar do cérebro saindo como correntes de luz e emanando em torno do seu corpo, né?
Voltando, pode como se fosse uma cascata que sai pelo topo da cabeça, desce no entorno e volta de novo lá na área sexual, sobe a coluna e sai pelo topo da cabeça. Pode visualizar uma luz dourada, violeta. Entra de novo na base, sobe pela coluna, sai pelo topo da cabeça, transborda nas laterais até chegar novamente na base da coluna, entrando, e isso vai transmutando, né? Você faz uma transmutação energética consciente. E agora ele vai continuar falando dessa afirmação, mas eu já vou fazer esse adendo. Essa afirmação é uma das mais poderosas para transformar qualquer situação. Seja uma situação emocional, uma depressão, uma tristeza, ansiedade, raiva, qualquer desequilíbrio, mental ou emocional, ou uma situação também. Você pode visualizar, se você tem um relacionamento que está em desequilíbrio, uma situação na tua vida em desequilíbrio, você pode visualizar ou sentir, né? Se entregar para essas emoções e situação de desequilíbrio. Pode visualizar a sua situação em desequilíbrio e trazer essa força. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Pode colocar. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas emoções. Eu sou a ressurreição e a vida da minha mente. Eu sou a ressurreição e a vida da minha profissão, desse relacionamento, né? Você pode direcionar a intenção da afirmação. Então, retomando ao texto, há somente uma maneira de libertar-se de algo negativo, depois que conhecerdes o erro que tendes a superar. Deveis afastar vossa atenção externa completamente do mesmo, fixando firmemente na afirmação acima. Qualquer condição da experiência externa que alguém deseje superar pode alcançar com o uso dessa afirmação, assim como também mudar o fluxo da energia mal dirigida. Eu tive um estudante que sentiu o impulso de inverter essa grande energia e, com o uso dessa única afirmação, conseguiu elevar a vibração do seu corpo. Em um ano, uma transformação maravilhosa operou em toda sua aparência externa. É incrível, com todas as afirmações que nos deu Jesus, e são apenas uma parte do que ele ensinou, tão poucas pessoas recebam um tremendo impacto dessas maravilhosas palavras de sabedoria. Então aqui ele cita, né, que um estudante, a fim de transformar essa energia sexual, trabalhou um ano, né, com essa afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Então eu vou convidar para que, né, durante a semana vocês foquem nessas afirmações. Eu sou a ressurreição e a vida. Sinta profundamente o que traz essa energia, né? Na verdade, não é trabalhar uma semana, né? É trabalhar a nossa vida em cima desses conhecimentos. É incrível, né? Eu gosto muito de fazer as afirmações quando eu estou caminhando na rua, e como que traz uma força. Eu sinto a energia mudando, assim, instantaneamente, né? E nesse caso, né, ele cita a transformação no nível físico. Saint-Germain, ele é conhecido por ele ser imortal, né? Ele não envelhecia. Então,
é interessante a gente experimentar isso de fato. Eu sou iniciada também, né, eu sou alquimista da chama violeta e do raio azul, e a minha antiga mestra, ela também era maravilhosa, né, ela já fez a partida, foi muito repentino, né, mas ela tinha uma vibração, uma aparência radiante. Eu nunca me esqueço, ela tinha uma presença muito magnética também. E é incrível mesmo, como que utilizar, né, como que a longo prazo, claro, e com constância, precisa de constância, não é fazer aqui 5 minutinhos e esquecer o resto do dia, é se manter nessa presença, nessa consciência, isso que vai de fato transformando a nossa vida, né, então é muito interessante. E aqui ele vai, né, já vou fazer um adiantamento aqui do próximo parágrafo, que ele fala, que quando que esse conhecimento que trouxe Jesus, né, através dessas chaves, que são chaves, não são apenas frases, são chaves. Quando a gente utiliza, a gente alcança a mesma energia que Jesus alcançava quando utilizava essas afirmações. E a gente entra em contato com o próprio Jesus também, né. Então é muito forte essas chaves, né, a gente não só alcança a energia que Jesus alcançava através desse princípio, como a gente se conecta com a força de Jesus também. Então continuando. Em toda a história do mundo, nunca foram dadas tantas e tão grandes afirmações como a que ele nos ensinou, cada uma das quais, sendo usada conscientemente, contém a radiação, como também sua assistência individual, quando usais suas afirmações. Sempre se deve conscientizar o verdadeiro significado dessas afirmações do Mestre Jesus. Quando conseguirdes compreender o pensamento, sentimento e expressão de vosso Eu Sou, colocais em ação o poder de Deus sem limite algum. Então recebereis o que desejais para trabalhar a sua ascensão. Não deve ser nenhum problema para o estudante ver e compreender que a aparência externa nada mais é que a distorcida criação do homem, o qual está acreditando que no exterior há uma fonte de poder separada, quando o momento de reflexão o fará ver que não existe senão um só amor, uma só inteligência e um só poder que pode atuar e que este é Deus. Os defeitos humanos e as discrepâncias externas não têm nada a ver com a perfeição onipresente de Deus, já que toda imperfeição é somente criação do exterior humano. Se o homem se voltasse para seu eu superior, sabendo que ele é toda perfeição, e que a aparência externa não passa de criação humana pelo mau uso do seu poder divino, meditando sinceramente e aceitando a perfeição de Deus, veria logo que em sua vida e experiência se manifestaria essa mesma perfeição. Não há outra forma possível de trazer essa perfeição à vossa mente, corpo e experiência, a não ser por meio da aceitação da grande presença de Deus em vós. Este reconhecimento fará com que o poder externo projete a perfeição de Deus em vossa experiência visível. Dizei aos estudantes que eu estou ensinando como mensageiro da luz, afirmações da verdade, que produzirão resultados positivos se a usardes e a mantiverdes sem vacilardes.
Os metafísicos sabem que a verdade não dá resultado porque hoje fazem as afirmações e as esquecem durante toda a semana seguinte. O desejo da luz e verdade é a presença de Deus no desejo, projetando-se para a ação. Para alcançar iluminação, usai essa frase: eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. No dia em que se abrirem vossos olhos e contatardes alguns desses maravilhosos seres ascensionados, a alegria permanecerá por toda a eternidade. Se não aceitais a verdade que tendes a habilidade para alcançar isso, jamais conseguireis. No momento em que expressais eu sou a ressurreição e a vida, imediatamente surge toda a energia de vosso ser até o centro de vosso cérebro, que é a fonte do ser individualizado. Eu não poderei aquilatar suficientemente o poder dessa afirmação, pois não há limites para o que podeis fazer com ela. Foi a que Jesus usou em suas maiores provas. Deveis saber que quando decretais algo construtivo, é Deus que está vos impulsionando a agir. Sereis o mais nécio do mundo se perguntardes: e vós comprovastes isto em vossa própria experiência? Pois cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo que nada significará com ele, para ele, até que faça a mesma experiência. O sentimento traz consigo certa visão coexistencial. Às vezes a pessoa sente tal coisa com tanta claridade que verdadeiramente a vê através do seu interior. Na medida em que entrardes em contato de elevação, manifestareis simultaneamente o pensamento, o sentimento, a visão e a cor. O som é harmonioso e tranquilo. É por isso que a música mais melodiosa é calmante em seus efeitos, enquanto a música ruidosa é inteiramente oposta. Capítulo 3 – Cinturão eletrônico. Eu hoje projeto minhas palavras da radiação da grande cintura eletrônica e desde o coração da cidade de ouro, a radiação dos reinos gêmeos sobre os quais estão a palavra, a luz e o som. Sobre os principais desertos existem cidades etéricas. Acima do deserto do Arizona está a cidade etérica de São João, o discípulo amado. Há outra cidade sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto do Saara, e uma no Brasil, que é a cidade etérica da América do Sul. O tempo nos alcançou rapidamente e devemos estar mais alertas a respeito dos grandes cinturões eletrônicos que rodeiam toda a criação desde a deidade até o indivíduo. O cinturão eletrônico que rodeia a cidade de ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo tem suficiente compreensão do princípio ativo do seu ser divino. Pode rodear-se com um círculo eletrônico ao qual se pode qualificar da maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente este cinturão. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, verá que este cinturão de força eletrônica prenderia sua forma exterior e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocado pela ignorância humana. Chegou o período cósmico
no qual aqueles que alcançaram certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação, que é ação autoconsciente, possui esse círculo de força eletrônica com toda a naturalidade. Porém, até certo grau, sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. Ao criar conscientemente este círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas, e detendo essa força, ela será mantida e reservada para uso direto e consciente. Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir essa força, que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino. Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por este círculo mágico. Porém, na medida em que sua consciência foi descendo, formaram-se fendas no círculo de força, causando vazamento, até que o círculo desapareceu. O círculo não foi uma criação consciente do homem. Era um círculo naturalmente envolvente para seu estado de pura consciência. Agora, os estudantes da luz devem empenhar-se, sem vacilar, e conscientemente criar esse círculo eletrônico ao redor de si mesmo, visualizando o perfeito e sem fendas para sua construção. Assim será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade e ali receber sabedoria, amor, luz sem limite, e também apreender a aplicação de simples leis por meio das quais todo poder criador é possível. Apesar de se recomendar ao estudante visualizar sempre, sem jamais esquecer, o seu próprio ser superior, que é o Criador de sua individuação, não alcançará nenhum resultado em seu objetivo sem que tenha recebido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como não há mais que um só Deus, uma só presença e sua atividade toda poderosa, veremos que aquele que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. Neste reconhecimento, compreenderá por que se pode sentir "eu sou aqui, eu sou lá", visto que não há senão um só ser divino em todos os lugares. Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra coisa que sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades ao seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, a um dos ascensionados mestres da luz ou a seu próprio Eu Sou. Na realidade, não há diferença porque todos são um só. Mas até que se atinja esse estado de consciência, existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do Uno, o que é impossível ocorrer, a não ser na ignorância da atividade mental externa. Quando o estudante pensa nessa atividade externa, deve a todo momento lembrar-se que é a atividade externa da inteligência única e assim resguardar-se contra a divisão. Em sua própria consciência, o grande e único poder divino em seu interior. Então aqui é interessante, né, que ele fala que não há diferença entre nós, entre Deus, entre os mestres. A diferença é que os mestres, que os estudantes mais avançados já alcançaram maior consciência da união, né, da presença única de Deus que há em tudo. É como se esses já tivessem integrado maior consciência disso, enquanto nós, estudantes, ainda estamos em um aspecto de divisão. Olhamos um para os outros e ainda alimentamos a divisão, como se fôssemos diferentes, como se estivéssemos separados.
né? Essa é a única diferença, porque quando a gente integra que somos um, que há só uma inteligência, que só há o amor, que só há uma consciência, a gente expande, né? Então, nessa consciência a gente já é mestre, a gente já é integrado. Então, essa é a única diferença. E é por isso que a gente deve buscar até integrar essa força, né? Essa, digamos assim, essa guarida, né? Essa proteção, a orientação dos seres mais elevados. Mas é apenas até quando a gente ainda precisa dessa força externa, mas tudo já está dentro. Todos nós já somos Deus também. O que nos divide é justamente o sentimento de separação. Quando o estudante pensa nessa atividade externa, deve a todo momento lembrar-se que é a atividade externa da inteligência única e assim resguardar-se contra a divisão em sua própria consciência do grande e único poder divino em seu interior. Devo lembrar-vos novamente que este grande poder ilimitado de Deus não pode introduzir-se em vosso uso externo, a não ser em virtude de vosso próprio convite. Não há mais que uma só espécie de convite que possa fazer ele fluir. É o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Quando alguém formou o círculo eletrônico ao redor de si, não há nenhum outro poder que possa penetrar, exceto o amor divino. Só a vossa consciência do amor divino penetra no radiante e resplandecente círculo da Deidade. E através deste amor, a Deidade retorna e envia sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais que ultrapassam o atual conceito do discípulo. Pois não é possível transmitir em palavras a majestade do amor, sabedoria e poder destes grandes seres. Permiti recordar-vos que o estudante, entrando no silêncio, será elevado para a radiante transcendência dessa esfera interna. Por intermédio de sua visão e experiência, conseguirá compreender o que estou dizendo. Alma que possui suficiente força para vestir-se com sua armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre sua presente consciência e essa esfera de grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. Quando tiverdes olhado e tocado o centro desse círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência dessas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar sem temor, cada vez qual profundamente, no interior deste grande eixo inteligente, do qual procederam toda a criação e todos os mundos. Há entre os homens almas fortes e valentes, que compreenderão isso e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e os demais. Há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus, que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação, que a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo é Deus. Então, amados estudantes, prestai atenção ao seguinte: não vedes que perturbações, tudo criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo,
quando alguns momentos de meditação fariam entender que não pode haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus, atuando na mente e no corpo. Agora vedes quão simples, ainda que poderosa é essa consciência dentro dos homens, que pode liberar o pleno reconhecimento da grande curatividade de Deus para a mente e para o corpo. Isso permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula até derramar-se. Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade que vosso próprio ser interno atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para ele, amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula de vosso corpo. Quando o vosso desejo se projeta revestido da presença de Deus, não pode falhar. Tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto, e o decreto é o reconhecimento do desejo cumprido. Eu vos afirmo que não vos deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso deste grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer, que ao usardes construtivamente, vos trará tais bênçãos que não podereis viver sem dardes graças. Este poder está esperando vossa direção consciente. O uso incontrolado do pensamento e sentimento trouxe toda classe de dúvida. São poucos os que acreditam nisso e continuam criando o caos em seus mundos com seus pensamentos e desejos desordenados. Quando poderiam, tão facilmente como respirar, voltar a usar o seu pensamento construtivo, motivado com amor, e construir um paraíso perfeito no período de poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. Usai decididamente vosso domínio e poder e sedes livres. Não podeis manter essa liberdade perfeita, a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Dou-vos um conselho, que compreendido por indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. Em troca, a pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com seu equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo, a seu mundo
e suas atividades. Eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade a atividade externa um canal incessante, fluxo de pura essência que vem da divindade. Isso por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços, conhecido por poucos seres que estão conscientemente do significado deste trabalho para a humanidade. Aquele que está tentando alcançar o círculo interno eletrônico chega a ser um manancial contínuo, e sua radiação é uma bênção para a raça humana. Assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência para a bênção dos que não compreendem a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham às gotas na fenda de uma represa. Na medida em que se mantém a consciência firme e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume d'água passa. E no final, todo o obstáculo é eliminado, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se para o que não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo e ali se acumula, esperando a oportunidade de manifestar-se mais e mais. Desse modo, o estudante da luz, além de sua própria atividade de distribuir da verdade, converte-se, por assim dizer, num poço artesiano, de cujas profundezas flui essa grande essência de Deus. Os estudantes devem a todo momento recordar que não importa que tenham cometido os erros, Deus jamais critica ou condena, mas em cada tropeço diz: levantai, filho, e começa novamente. Continue tentando, até que consigais a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. Sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Sendo Deus todo amor, tem uma infinita paciência. Não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Tal é o amor e a liberdade na qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que é através do poder de gerar conscientemente o amor divino. O amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que, como uma grande força acumuladora, está sempre esperando uma ruptura na consciência, através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da cidade dourada, situada no plano etérico sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam.
O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios. Que o divulguem junto com esta advertência. Usai essa afirmação: eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que desejo. Usai-a como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo que existe. Eu sou aqui, eu sou lá, decretando em tudo o que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência de separatividade. Vamos utilizar o último momento desse vídeo para ativar essas duas últimas afirmações. Então pense brevemente nas coisas que você deseja manifestar na sua vida. Traga à sua mente tudo aquilo que você deseja manifestar e transformar na tua vida agora. Vai respirando profundo, se conectando à sua presença. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Pensando em tudo que você quer manifestar, afirme: eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou aqui, eu sou lá.